Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial do Screencast Brasil. Bom, neste tutorial vou mostrar para você um recurso bastante interessante e muito útil, que é o campo Grupo X do CBLOAD. Dando continuidade ao desenvolvimento dos módulos aqui do Screencast Brasil, hoje nós vamos desenvolver este módulo. Né? Qual que é a finalidade desse módulo? Esse módulo ele tem a funcionalidade de exibir os usuários cadastrados no site. Né? Isso aqui seria mais ou menos um mini currículo. Né? No momento que o usuário vai se cadastrar no site, ele tem a possibilidade de especificar suas especialidades e, em porcentagem, qual é a sua competência nessa plataforma, nessa linguagem. Né? Então, a intenção aqui é que o usuário, dentro do site, ele tenha um mini currículo, para que ele fique visível, que as pessoas possam conhecer ele, o que ele faz, e quem sabe gerar até possibilidades de trabalho. Né? Futuramente a gente vai desenvolver aqui no site essa possibilidade que a gente tem de criar um banco de cadastro de vagas, de freelancers. Né? Então, essa é a funcionalidade. Quando clicar, o usuário, a pessoa será direcionada para o mini currículo dessa pessoa. Aí, para mostrar para você como que o Grupo X funciona, eu vou colocar essas duas janelas aqui. Isso aqui. Para mostrar como que o Grupo X funciona. O Grupo X ele precisa, para funcionar, dois tipos de conteúdos. Então, aqui nós criamos o tipo de conteúdo qualificação, né? Que tem o campo especialidade e avaliação. O que seria a especialidade de avaliação? Aqui voltando. Esse aqui então seria o tipo de conteúdo qualificação. Né? Aqui especialidade e a avaliação que ele vai fazer dele mesmo em porcentagem. Né? Então no momento que o usuário for se cadastrar, ele vai adicionar lá qual que é a especialidade dele e a avaliação que ele tem quanto a ele mesmo, né? para aquela determinada qualificação. Aqui só para mostrar para vocês como que está já no site que está funcionando. Aqui no caso eu estou fazendo o gerenciador de usuários, né? O usuário está se cadastrando, está fazendo seu perfil. Então eu incluí esses campos dentro do usuário. Então vamos pegar aqui um usuário. Paulo Merece. Bom, para você ver como que funciona o Grupo X. Então, como nós não sabíamos qual a especialidade da pessoa e nem a avaliação que ele vai dar, fica difícil a gente criar um select. Né? Então, preferimos deixar um campo aberto, né, em que o usuário pudesse escolher adicionar quais as suas experiências, a sua especialidade, né, e campos abertos. Por que o Grupo X? O Grupo X ele tem essa funcionalidade aqui. Se você tem apenas uma especialidade, você vai precisar só desses campos. Agora, se você tem mais, você pode ir adicionando. Certo? Então, essa é a funcionalidade do Grupo X. E para ele funcionar, ele precisa desses dois tipos de conteúdo, que é os campos, né, e o Grupo X em si, que vai fazer referência a esse conteúdo. Então, para exemplificar, eu estou mostrando aqui para você o tipo de conteúdo qualificação, que eu tenho aqui dois campos, especialidade e avaliação, né? E aqui no tipo de conteúdo user, eu tenho o campo Grupo X. O campo Grupo X que está fazendo referência à qualificação, ou seja, ele inclui um tipo de conteúdo dentro de outro, entenderam? Então, para vocês verem novamente aqui, olha só, especialidade e avaliação. Ele está dentro do tipo de conteúdo user. Então, quer dizer, o campo Grupo X, que está o nome aqui, qualificação X, ele incluiu os dois campos do tipo de conteúdo dentro do tipo de conteúdo user. É meio assim, parece complicado de entender, mas depois que você depois que você testar isso, você vai ver que é fácil de fazer. Então, resumindo, você precisa de dois tipos de conteúdo, diferente dos demais campos. Ele é um campo bastante diferente, que é bastante útil. Então, quer dizer, ele inclui, utilizando o Grupo X ele inclui outros campos, pode ser a quantidade que for, dentro de outro
tipo de conteúdo. No caso, o campo grupo X ele está dentro de user. Os campos especialidade e avaliação estão dentro de qualificação. Aí, com o tipo de campo grupo X, ele inclui o tipo de conteúdo dentro do tipo de conteúdo user. Bom, fica um pouco difícil de entender, mas vamos fazer isso na prática. Vamos repetir todo esse processo que eu já criei para vocês entenderem melhor. Tá? Deixa eu iniciar aqui. Esse aqui já, já está em funcionamento, né? Só para exemplificar, deixa eu dar um F5 aqui para atualizar, para voltar. Aqui, o nosso Paulo Meireles, para vocês verem como está funcionando. Aqui já está implementado, né? Aqui é só o HTML, só para vocês verem como ficou perfeito, não teve alteração nenhuma no layout. Porque muita gente pensa que depois que você implementa no Cblond, você vai ter perca do layout que você criou. Não, fica perfeito, olha só. Isso aqui está no HTML puro. Estou utilizando o Bootstrap aqui, né? Só o Bootstrap, não tem nenhum plugin a mais. Aqui o componente em HTML e aqui já implementado no Cblond. E Joomla. Você vê, então, está perfeito, ficou igualzinho, né? Mas que já está com dados, vindo do banco de dados. Vamos aqui no Paulo Meireles. Então, o Paulo Meireles, ele tem Flash, Photoshop e Premiere. Dá uma olhada nessa barrinha aqui do Photoshop. Vamos alterar lá a avaliação dele para Photoshop. Aqui ele colocou que Photoshop ele tem uma avaliação dele é de 80%, de 0 a 100. Aqui ele tem uma avaliação de 80%. Vamos colocar aqui 10% para você ver como vai alterar lá. Então, F5, Photoshop. Olha lá, que legal. Entendeu? Então, no momento que o usuário se cadastrar, ele vai colocar qual é a especialidade dele e a avaliação em porcentagem para aquele software. É até legal que dá para ele ter uma expectativa aí de crescimento, né? Conforme ele vai aprendendo dentro do site, ele vai aumentando aqui a avaliação dele. Então, vamos deixar ele com 80%. Vou mudar aqui de 80%, vamos colocar 80%. Vou colocar 85%. Você vê que a barrinha ela vai aumentar bem. Aqui, Photoshop. No F5. Olha lá. Legal, né? Bom, então vamos lá desenvolver o nosso campo grupo X. Aqui eu estou numa instalação nova, né? Utilizando o mesmo layout. Vamos lá. Primeiro, recapitulando, nós precisamos de dois tipos de conteúdo. Então nós vamos criar o tipo de conteúdo qualificação e vamos reaproveitar o tipo de conteúdo user, porque lá no tipo de conteúdo user nós já temos todos os campos que nós precisamos e nós vamos incluir o campo grupo X que vai chamar o campo avaliação e especialidade para dentro do user, com a possibilidade da gente fazer aquela repetição de campos, certo? Então vamos aqui. Aqui já tem o tipo de conteúdo user. Nós vamos criar um novo tipo de conteúdo. Vamos aqui, none, a gente não quer partir de nenhum outro tipo de conteúdo já existente. Vamos criar. Bom, aqui é bastante importante você colocar o título sem acentuação, porque esse título aqui você vai utilizar bastante depois. Então, às vezes você coloca com acentuação aqui, ele vai suprimir as letras que têm acentuação. Tá? Então, você coloca sempre sem acento, para que depois você não tenha problema de encontrar esse tipo de conteúdo. Às vezes a gente não presta muita atenção e depois até descobrir onde está o erro, porque não está funcionando, é bastante tempo que a gente já perdeu. Então, vamos salvar aqui. Então, beleza. Nosso tipo de conteúdo, qualificação, está criado. Agora nós precisamos criar os campos. Lembrando, é o campo especialidade, em que o usuário vai cadastrar ferramenta ou linguagem que ele tem especialidade. E avaliação, que ele vai definir em porcentagem qual que é a avaliação dele. Então, aqui nós vamos colocar aqui especialidade.
especialidade para o tipo de conteúdo. Vamos usar aqui o tipo de campo do tipo texto mesmo. Tá? Uma coisa bastante importante, quando você vai utilizar o campo grupo X aqui em formato de para salvar no banco de dados, no storage, você coloca como none, porque ele não vai salvar nesse campo, ele vai utilizar o campo grupo X para salvar, ele vai salvar tudo em um único campo, certo? Então tá. Aqui em especialidade, lembrando, formato de storage, você coloca como none, salvar e fechar. Nosso campo de especialidade está criado. Vamos criar aqui a avaliação. Lembrando, sem acento, avaliar cal. Tipo texto também. Só que aqui nós vamos definir um mínimo, porque ele vai colocar de 0 a 100. Então vamos definir o mínimo 1 e o máximo vamos colocar 3, porque são 3 casas decimais, né? 0 a 100. Tá? E aqui, none. Os dois campos, none. Especialidade e avaliação, none. Tipo de conteúdo, texto também. Salvar e fechar. Bom, nosso tipo de conteúdo, avaliação, qualificação, está pronto. É isso, somente isso. Vamos salvar aqui. Muito importante. Quando a gente cria o tipo de conteúdo que vai ser chamado pelo grupo X dentro de outro tipo de conteúdo, às vezes a gente esquece de fazer isso aqui. Adicionar nas views que a gente necessita desses campos. E daí a gente vai lá no tipo de conteúdo, no caso o user, e adiciona lá. Só que se você não adicionar aqui também, não vai aparecer. Então vamos colocar aqui em intro e content. Vamos adicionar em todas. Intro, content e também site form. Porque às vezes a gente quer fazer a nossa administração do nosso site via front-end. Então vamos deixar aqui já setado para que a gente não tenha problema. Então, muito importante, no tipo de conteúdo que vai ser instanciado pelo grupo X, você já deixa setado todas as views, né, para que apareça lá na sua listagem. Porque não adianta você só listar lá no tipo de conteúdo que está o grupo X. Então aqui no tipo de conteúdo que vai ser instanciado, você também define aqui nas views. Isso aqui é muito importante. Muita gente esquece e depois na hora de listar lá não aparece. A pessoa até descobrir qual é o problema. Então vamos salvar, fechar aqui. Tá? Nosso tipo de qualificação, qualifica cal, certinho, né? Agora vamos lá no campo user, onde nós vamos criar o nosso campo grupo X e instanciar o tipo de conteúdo qualificação, certo? Então vamos aqui, já tem todos os campos que a gente precisa para um cadastro de usuário normal, né? A gente só vai adicionar esse campo grupo X, para que a gente tenha a possibilidade de colocar a nossa avaliação lá. Qual que é o nome do nosso tipo de campo que nós vamos definir aqui? Eu costumo chamar de qualificação Cacau X, porque ele faz referência ao tipo de conteúdo qualificacal lá anteriormente que nós criamos, só que aqui é o X, é o grupo X, do grupo X. Eu costumo fazer assim, para que eu não tenha... faça referência, né? Aqui no tipo de conteúdo, nós vamos chamar o tipo de conteúdo grupo X. Outra coisa bastante importante, vamos definir aqui, agora, o tipo de conteúdo a qual nós vamos chamar. Qual que é o nome do tipo de conteúdo que nós vamos chamar aqui, no nosso grupo X? Qualificacal. Lembra-se? Nós criamos lá, anteriormente, qualificação. E ele vai ser assim, sempre assim, ó, sempre com letra minúscula, porque é o alias do tipo de conteúdo, não o nome. Eu lembro que nós escrevemos com Q maiúsculo, mas aqui o alias dele vai ficar com Q minúsculo. Sempre. Pode olhar lá depois no tipo de conteúdo que vai estar qualificacal com letras minúsculas. Tá? Então aqui, content type é o tipo de conteúdo que nós vamos fazer referência. Aqui em storage, uma coisa bastante importante, é você manter custom e a tabela que você vai salvar esse tipo de conteúdo.
Se você não definir aqui o nome para a coluna do seu campo, lá no banco de dados, ele vai pegar esse nome aqui. Eu não costumo não definir, porque eu sei que ele já vai pegar aqui, então isso que é importante você já organizar seu projeto para que não tenha nome repetido. Eu gosto muito de habilitar essa função aqui, texto, e adicionar a coluna à tabela. Por quê? Quando você define, ele cria uma coluna na mesma tabela do tipo de conteúdo, né? E se você não habilitar isso aqui, ele vai criar outra tabela só para o tipo de conteúdo qualificação. Então você define, habilita essa função aqui que ele vai adicionar lá depois da última coluna que já existe, ele vai adicionar mais uma coluna, no caso, com o nome qualificação X. Salvar e fechar. Está aqui nosso tipo de conteúdo qualificação X, qualificar cal X, né? E vamos salvar. Deixa eu salvar e fechar aqui. Então, recapitulando, nós criamos um tipo de conteúdo qualificação, aqui ó, qualificar cal, né? E usamos o tipo de conteúdo user já existente, adicionamos o tipo de conteúdo, o campo grupo X lá e chamamos dentro do campo grupo X esse tipo de conteúdo. Aqui eu até escrevi errado, aqui, eu escrevi qualificar cal. Vamos voltar aqui no nosso tipo de conteúdo só para ver se está certinho lá. E agora eu vou ter que chamar qualificar cal, senão não vai funcionar. Vou voltar aqui no nosso grupo X. Então é bastante importante ter bastante atenção na hora de criar o nome. Então pode ver aqui, qualificar cal, que eu escrevi certinho, mas lá na hora de criar o tipo de conteúdo eu escrevi errado. Então, vamos colocar aqui qualificar cal do jeito que está escrito lá. Só para funcionar e a gente entender como funciona o nosso campo grupo X. Salvar. Salvar e fechar aqui. Agora nós vamos lá em nossos usuários. Gerenciar usuários. Aqui, Cristiano. E está aqui nosso tipo de conteúdo com o grupo X. Tem a possibilidade de a gente criar vários campos. Por default ele vai até 10, mas você pode colocar mais. Tá? Você pode remover, adicionar e mover. Bom, gente, então a primeira parte do nosso tutorial é essa. Nós criamos o nosso campo grupo X, nosso tipo de conteúdo qualificação. E na próxima videoaula eu vou mostrar como fazer a listagem e formatar isso com HTML utilizando o Bootstrap. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.